Olá, amantes da palavra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de estudos bíblicos comigo no meu canal. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos vocês. Se você está com a paz que excede todo entendimento, coloca aqui no comentário, amém, eu estou! Estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês, gente. No último estudo, nós fizemos uma breve introdução sobre o livro do Gênesis. A gente entendeu que Gênesis não é uma ficção, que Gênesis não é uma metáfora, né? Não é um mito, não é uma forma criativa que Deus fez para poder explicar ao homem que ele fez todas as coisas. É preciso que exista um Adão, o primeiro Adão, para que Jesus seja de fato o segundo Adão. Como é que Jesus vai ser o segundo Adão, né? Jesus veio para nos salvar de quê? Se a queda não existiu. E eu não lembro se eu falei, gente, mas a tradição dos judeus e dos cristãos diz que quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Não só Gênesis, como os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco. Tanto a gente vai ver no Novo Testamento os judeus se referindo, né, aos 5 primeiros livros da Bíblia como a lei de Moisés. Então, já naquele tempo eles acreditavam que quem escreveu esses cinco primeiros livros aqui foi Moisés. Há quem discorde, porque diz que tem relatos diferentes aqui, né, tem maneira de escrever diferentes aqui, então muitas pessoas acham que foram vários autores, talvez Moisés tenha iniciado e outras pessoas tenham acrescentado, enfim. Eu já disse que eu estou usando como base aqui o comentário bíblico do Hernandes Dias Lopes, que é um autor fantástico, eu sou apaixonada pelos livros dele também, apesar de discordar de algumas coisas dele, gente, normal. Eu admiro e eu discordo de determinadas coisas, quem sou eu para discordar de Hernandes Dias Lopes, também é um cara super estudioso. Mas enfim, eu discordo porque eu concordo com outros autores maravilhosos também em algumas questões. Mas enfim, a gente tá aqui para falar do Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Nesse vídeo eu vou me limitar a falar do capítulo apenas do versículo 1, 2 e 3. Antes de tudo, nós vamos orar. Vamos convidar o Espírito Santo para abrir a nossa mente aqui, para não me deixar falar besteira, porque se deixar eu falo demais. Espírito Santo, você já sabe. Feche os seus olhos onde você estiver, incline a sua cabeça e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Santo, santo é o Senhor. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra, Jesus. Usa-me neste momento, Senhor. Usa a minha boca. Espírito Santo de Deus, repreende, Pai. Repreende, Senhor, todo espírito de distração, Senhor. Toda coisa que queira roubar o nosso foco da Tua palavra neste momento, Senhor. Que essa palavra caia em terras férteis, Jesus, e que essa palavra possa se multiplicar e transbordar na vida de cada um que está ouvindo aqui, Senhor. Me toma neste momento, Senhor, não me deixa falar nada que venha de mim mesmo. Que a glória seja toda para Ti, Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Teu amado Filho, Jesus. Amém. Então vamos ler, ó. Eu tô aqui na versão NTLH. Vocês me desculpem pelo barulho, gente, é porque eu não tenho um estúdio ainda para gravar. E eu tô aqui no ambiente que tem gente trabalhando aqui do lado. E eu não ia parar de gravar por causa disso, né, gente? Então, se isso estiver atrapalhando um pouquinho vocês, me perdoem. Tentem focar realmente na palavra, no ensino da palavra, no estudo da palavra, né? Então, vamos lá. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. A primeira frase da Bíblia diz tudo. No começo, Deus criou os céus e a terra. A primeira frase da Bíblia nos apresenta a Deus e diz que Ele é um só, e diz que Ele criou os céus e a terra. Moisés começa aqui afirmando a existência de Deus e não explicando. Quando o universo não existia, Deus já estava ali. Deus sempre existiu. E ninguém criou Deus, como eu falei no vídeo anterior. Porque Ele não é criado. Não existe um momento que Deus passou a existir. Ninguém pensou em Deus. Não tem o Pai de Deus. Deus simplesmente sempre existiu. Essa ideia é difícil de entrar na nossa cabeça, como eu já disse, porque nós somos seres finitos. Tudo que a gente conhece teve um início, teve um princípio. Então, como assim Deus não tem princípio? Porque nós estamos presos dentro do espaço-tempo. Isso fica claro para mim, é ainda mais fácil de entender a criação, né? Porque você imaginar que tudo que existe surgiu do nada, ou de um momento zero que tudo explodiu e depois foi se expandindo, né? A gente sabe que a energia não se cria sozinha. A gente sabe que a matéria não se cria sozinha. Mas você saber que um Deus que sempre existiu, que também não teve início,
que é infinito, que é super inteligente, que é onipresente, onipotente, criou todas as coisas, aí não faz sentido? Então, para entender toda a Bíblia, para acreditar em toda a Bíblia, você precisa aceitar esse primeiro versículo, que Deus criou os céus e a terra. Esse primeiro capítulo não explica por que Deus criou todas as coisas, o que passou na cabeça dele. Eu sei que existem muitas teorias. Ai, que Deus não estava completo. Ai, que Deus é tanto amor que ele resolveu transbordar amor e criar todas as coisas. Não sabemos, né? Esse versículo primeiro é muito interessante porque ele nos mostra três coisas, né? O início de três coisas. A criação do tempo, a criação do espaço, né? Criou Deus os céus, vamos dizer que os céus significa o espaço, né? O universo, porque Moisés não tinha esse conceito que a gente tem hoje de Via Láctea, de não sei o quê. A gente tem que entender que a Bíblia não é um livro feito só para nós, é um livro foi um livro escrito para várias e várias gerações, então ele precisa ser compreendido por várias e várias gerações. Como que eu vou lançar um conceito novo aqui? Um conceito de que as pessoas nem sabiam o que era aquilo. Então Deus criou no princípio, né, o tempo, os céus, o espaço e a terra, a matéria. Você concorda comigo que se Deus está vivendo na sua eternidade, então não existe tempo? Na eternidade não existe tempo. Então quando a Bíblia fala no princípio, você vai pensar, princípio de quê? Se Deus estava na eternidade, não tem um marco zero. Então princípio de Deus? Não, porque Deus não tem início. Então ele está falando no princípio da criação. Foi o momento exato, o marco zero, o momento em que ele assim fez tipo assim, haja o tempo. E Deus não fez essas coisas porque ele estava se sentindo sozinho. Porque Deus é completo em si mesmo, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade vive em plena harmonia, a Trindade já estava completa. Outra coisa que tem aqui, entre os versículos 1 e 2, muitas pessoas acreditam em uma teoria chamada teoria do hiato. Como que o primeiro versículo diz no começo, Deus criou os céus e a terra, e no 2 está lá dizendo que a terra era sem forma e vazia. Então tem gente tentando encaixar o evolucionismo na Bíblia, que acredita que teve um intervalo bem grande aí de bilhões de anos entre o primeiro versículo e o segundo versículo. E ainda tem gente que encaixa que Deus criou os céus e a terra, e aí teve a rebelião dos anjos, né, a queda de Satanás, e por isso a terra se tornou sem forma e vazia. Então isso aí explicaria por que a terra é mais velha do que a existência do homem, né? Eu e o pastor Hernandes Dias Lopes, também o autor que eu estava lendo, particularmente discordamos disso, porque isso foi apenas uma etapa da criação. Deus criou os céus e a terra ainda não estava pronta para o ser humano, para os seres vivos habitarem, né? Ela estava sem forma e vazia porque não existiam seres viventes. Para você ver que não era o caos que estava instaurado ali, o versículo diz que o Espírito de Deus se movia por cima das águas, né? E o Espírito de Deus não habita no caos. Então estava tudo sob controle, era apenas uma etapa da criação. Assim como Deus também fez primeiro a porção da terra junto e depois ele separou. Não tem base bíblica nenhuma para a gente criar essa história de teoria do hiato. Aí você vai se perguntar, então por que havia trevas? Porque Deus ainda não tinha criado a luz. A gente vai ver no versículo 3 que Deus disse, haja luz, e houve luz como a gente conhece. Então o que significa o Espírito de Deus pairava sobre as águas? Alguns estudiosos vão dizer que essa é a frase mais poética e misteriosa de todo o Gênesis, porque é a introdução do ministério do Espírito Santo na obra da criação. O Deus Pai criou os céus e a terra, e o Espírito Santo estava ali pairando sobre as águas, como se ele estivesse assim, energizando tudo que estava por vir, como se ele estivesse assim, chocando, vou dizer, sabe uma mãe passarinho que está chocando o ovo ali? Esperando o momento da palavra vir. E quem é a palavra, né? A gente sabe que quem é o verbo vivo? É o Deus Filho. Então Deus Espírito Santo estava ali, né? Chocando, preparando, pairando sobre as águas, mostrando assim, eu estou no controle de tudo dessa criação aqui. É a participação do Espírito Santo na obra da criação. E olha que paralelo bacana que a gente pode fazer. Onde é que o Espírito Santo está pairando neste momento? Em mim e em você, no coração dos filhos de Deus. O Espírito Santo habita em nós. E o que ele está fazendo? Ele está preparando. Ele está nos preparando para um momento maior, que é a volta do Filho, da palavra, né? É Deus mostrando, eu estou no controle do processo da criação, assim como ele está no controle da minha e da sua vida.
Não é porque não está tudo pronto aqui dentro de mim, não é porque não está tudo pronto aí dentro de você, que Deus não está no controle. O Espírito Santo habita em você, você é templo do Espírito Santo. Sabe uma coisa interessante do Gênesis, assim, que esse aqui é um comentário meu aqui, eu nem peguei de Hernandes Dias Lopes, nem de ninguém. Uma coisa que eu acho muito interessante é que, se você reparar, os outros povos, as outras culturas que conviviam com os hebreus, na época, né, em que o Gênesis foi escrito, e que essa tradição já era sustentada, né, porque antes de ser escrito o Gênesis, os hebreus, eles sabiam, os israelitas, eles sabiam que Deus criou todas as coisas, porque a mãe conta para o filho, o pai conta para o filho, passa de geração em geração, né? Então, todos os povos que o rodeavam ali naquela época acreditavam que o mundo tinha sido criado também, mas de formas totalmente diferentes, que vários deuses criaram, ou que deuses brigaram e aí surgiu uma coisa, ou que deuses se relacionaram. Mas se você for pesquisar, você vai ver que todos os mitos de criação tiveram essa questão. O único que fala que um Deus, pelo poder de sua palavra, ou pelo seu poder, um Deus tão poderoso, o único que fala sobre um único Deus tão poderoso a ponto de criar o universo e tudo que existe sozinho, são os hebreus. Engraçado é que esse pensamento é um pensamento que se sustenta até os dias de hoje, né? Outros povos, gente, os egípcios eram bem maiores que os hebreus. E por que a gente não está aí falando de Osíris, né? E por que a gente não está adorando, sei lá, o Rio Nilo, o Deus Sol? Por que o Deus de um povo tão pequeno, gente, que não tinha nem país para morar, um povo nômade, é o Deus que a gente crê até hoje? Por que os deuses gregos, por que a gente não acha que foi Zeus que criou todas as coisas? E sim, Deus, né? Por mais que ainda existam outras religiões, a gente sabe, a religião majoritária é a religião daquele povo pequeno ali, o povo hebreu. E isso pra mim é um milagre. Então é isso, gente. No vídeo de hoje eu vou parar por aqui. No próximo vídeo a gente vai continuar o estudo do capítulo 1. E você sabe como é a sua maneira de ajudar a propagar o conhecimento da palavra de Deus, né? Copie este link, minha irmã, meu irmão, e compartilha. Perde essa vergonha de compartilhar. Comenta aqui no vídeo também o que você achou. Se você tá com alguma dúvida, eu pretendo criar um vídeo tirando dúvidas de vocês. Então podem comentar aí que a gente vai ler. Deixa a sua curtida aqui, não esquece de se inscrever no canal. Vamos orar para encerrar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais essa palavra, mais esse momento de estudo, Jesus. Que essa palavra, Senhor, fique firme no coração de cada um que está me ouvindo, Jesus. Abençoa o lar, abençoa a família de cada pessoa que está aqui presente, Jesus. Coloca, Pai, ousadia do Teu Espírito Santo no coração de cada um aqui, para que eles possam compartilhar essa mensagem. Não só com o link, mas também com a boca, Senhor Jesus. Que eles estejam aptos e capacitados para responder os questionamentos do mundo, Jesus. Porque o mundo está sedento de Ti. A Tua palavra diz que a natureza anseia, Senhor. Anseia o despertar dos Teus filhos, por isso nos desperta. Estamos aqui, Senhor, para fazer a Tua obra, Senhor. Estamos aqui para cumprir os nossos propósitos aqui na terra, para cumprir o ID e levar o Evangelho a toda criatura. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do Teu amado Filho, Jesus. Amém. Amém, gente. É isso aí. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.